Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui, né, mais uma aula, dando continuidade aos conceitos de pneumática, certo? Então, nas aulas passadas, a gente começou a estudar todos os princípios, né, que envolvem esse estudo dos fluidos aí em movimentos, certo? Então, tanto a pneumática quanto a hidráulica, ela é aquela parte da física que se dedica, né, ao estudo desses fluidos em movimento, certo? E qual que é a principal diferença entre a pneumática e entre a hidráulica, né? A pneumática, ela trabalha com gases, certo? Ou seja, trabalha com fluidos no estado da matéria de vapor, ou seja, já no estado gasoso, certo? E os nossos circuitos hidráulicos, eles trabalham com os nossos fluidos, né, no estado da matéria líquido. Ou seja, na pneumática, né, eu tenho um princípio ali de gases que são fluidos compressíveis. Já na hidráulica, eu tenho fluidos incompressíveis, né? Então, se a gente fosse dividir, né, o entendimento aqui, eu tenho a nossa pneumática, certo? E a nossa hidráulica, ok? A pneumática, ela trabalha, né, no estado da matéria de vapor, né? Vapor ou gases, certo? Já a hidráulica, a gente trabalha com líquidos. Geralmente aqui, né, são óleos hidráulicos, certo? A característica, né, dos vapores é que eles são fluidos compressíveis, pressíveis, certo? Já os líquidos são fluidos incompressíveis, correto? Então, né, qual que é a característica aqui dos nossos fluidos serem compressíveis? Esses fluidos aqui, né, quando eu aplico pressão sobre esse nosso fluido de trabalho, eu tenho que o volume final ele vai ser menor que o volume inicial, ou seja, sobre a atuação de uma determinada pressão, a gente tem uma redução desse volume, certo? Já na hidráulica, né, a gente fala que os fluidos eles são praticamente incompressíveis, porque quando a gente aplica, né, pressão sobre esse fluido, o volume final ele é praticamente igual ao volume inicial. E essa característica garante, né, para os sistemas hidráulicos ali uma maior precisão e controle da nossa força, né? Então a gente tem aplicações diferentes, certo? Então, na pneumática, né, a gente utiliza essa energia dos nossos gases, né, sobre alta pressão, a gente transforma essa energia pneumática em movimentos lineares. Na hidráulica, da mesma forma, né, a gente utiliza, né, muito a hidráulica para fazer a multiplicação de força nos circuitos hidráulicos, ou seja, quando eu aplico uma pressão sobre um líquido, né? Essa pressão ela vai se propagar nesse líquido que está em equilíbrio estático de forma igual e sem perda na pressão. O que que isso acarreta, né? Acarreta que eu tenho, né? Se eu tiver áreas de aplicação, áreas de atuação diferente ali dos nossos êmbolos, eu vou ter, né, um fenômeno ali de multiplicação dessa força, certo? Que eu acabei de falar em termos de exemplo, né? Então, um exemplo clássico é se eu tenho aqui um elevador, né? Em que eu tenho um êmbolo aqui, certo? Com uma determinada área, certo? Então, eu vou chamar a área desse êmbolo aqui, ó, de área 1. E eu vou chamar a área, né, desse êmbolo aqui, ó, de área 2. Lembrando que a área 2, né, ela é maior do que a nossa área 1. Então, a gente tem, né, o eixo aqui acoplado nesse êmbolo, certo? Posso ter uma plataforma aqui, por exemplo,
A gente tem aqui também o nosso eixo e uma plataforma aqui também de elevação, certo? Então, quando a gente aplica, né, uma determinada força nesse primeiro êmbolo, que eu vou chamar de E1, né? Quando a gente aplica essa força F1 nesse êmbolo E1 que tem uma área de seção aqui A1, a pressão gerada, né, ou seja, a pressão 1, que é essa força F1 atuando nessa área 1, ela vai ser propagada em todos os pontos desse fluido, né, de forma igual, ou seja, de forma contínua e sem perda no valor dessa pressão, inclusive na parede aqui do nosso recipiente. Ou seja, então essa pressão P1, ela vai se propagar nesse fluido, né, e vai chegar até esse ponto aqui. Chegando nesse ponto, né, essa pressão ela se distribui ao longo dessa área 2 do nosso êmbolo, certo? Se eu chamar a pressão atuando aqui de P2, né, que seria a força 2 que esse êmbolo vai desenvolver para cima, certo? Dividido pela área de atuação, ela vai ser igual à nossa força P1, nossa pressão P1, que é o quê? Força 1 sobre a área 1, certo? Dessa forma, a nossa força 2, né? Se eu isolar a força 2, porque eu quero saber qual que é o valor, né, dessa força, qual que é o módulo dela, eu vou ter que a força 2, ele é o quê? Ele é área 2, certo? Eu multiplico o cruzado aqui, tá vendo? Ele é o valor de área 2 dividido pela área 1 vezes a força 1, certo? Então, lembra que eu coloquei aqui em cima que a área 2 é maior do que a área 1, né? Nesse ponto aqui. Se eu tenho um número maior dividido por um número menor, eu tenho que esse número aqui, ó, essa fração, ela vai ser maior do que um. Sendo maior do que um, ela vai multiplicar, né? Vai aumentar o valor dessa força um. Então, isso é muito utilizado em nossos elevadores hidráulicos ali, por exemplo, em que quando eu aplico uma determinada força aqui, eu consigo, por exemplo, né, nesse outro lado aqui, levantar um carro, certo? Então, essa é uma das aplicações da propriedade de fluidos incompressíveis, certo? Então, né, a gente viu durante essas aulas aí a questão dos tipos de elementos que são aplicados em circuitos pneumáticos, né? Então a gente está focando um pouco, né, na parte da pneumática. A gente viu, né, os elementos de trabalho. A gente viu que tem elementos de trabalho, que tem elementos de sinal, que tem elementos de comando e que tem ali realmente elementos auxiliares também, certo? E a gente viu um pouco mais a fundo os nossos elementos de trabalho, que são o quê? Que são os nossos atuadores pneumáticos, certo? Então, esses atuadores, que nada mais são do que cilindros pneumáticos, eles são componentes, né, para máquinas de trabalho ali, ou seja, que são utilizados na produção, e que para ele desenvolver essas ações produtivas, essas ações de trabalho, eles têm que ser alimentados ou descarregados convenientemente, né? Ou seja, eu preciso aplicar determinada pressão e retirar esse fluido, né? Eu aplico vazão e retiro vazão de fluido nesses cilindros para que ele possa, né, atuar ou retornar à sua posição de equilíbrio, certo? Então a gente precisa ter elementos ali, né, que vão fazer esse comando, certo? Então, as válvulas, né, elas entram justamente nesse sentido, certo? Então, elas que vão fazer, né, realmente ali o direcionamento do nosso fluido durante o percurso no circuito ali, né, ela que vai orientar realmente o caminho do nosso fluido. Elas vão controlar a nossa vazão no nosso circuito, elas vão controlar, né, a pressão desse nosso circuito, elas vão ter elementos ali de parada, certo? Vão nos dizer quando determinado elemento deve parar, quando ele deve avançar e recuar. Então,
As válvulas, né, elas têm diversas funções dentro dos circuitos pneumáticos e dos circuitos hidráulicos também, certo? Então, se aplica, né, essas definições tanto para pneumática quanto para hidráulica. E de acordo com o seu tipo, as válvulas, né, como eu disse, elas vão servir para orientar o fluxo de ar, certo? Ou de óleo hidráulico, por exemplo, ou seja, elas vão servir para orientar os fluxos, né, dos nossos fluidos, certo? Vão impor bloqueios à passagem desse fluido, certo? Vão controlar as intensidades de pressão e de vazão, certo? E vão ali realmente, né, fechar a passagem do nosso circuito, que são as válvulas aqui de fechamento, certo? Então, de acordo com a sua função, a válvula, né, ela se divide-se nesses grupos, ou seja, a gente tem basicamente ali 5 grupos, certo? Então, nos circuitos pneumáticos, existem elementos de sinais, como a gente viu, elementos de comando e elementos de trabalho, né? Sem citar ali realmente os elementos auxiliares, certo? Os elementos que são ali emissores de sinais e de comando, certo? Influencia no processo dos trabalhos, ou seja, os dispositivos, né, que emitem sinal para comandar ou para realmente informar, né, através de sinal, eles influenciam no processo de trabalho dos nossos atuadores. Então, por essa razão, elas são denominadas, né, são chamadas de válvulas, certo? Então, nos circuitos pneumáticos, a gente tem esses tipos de elemento, certo? E aí, para a gente representar, né, a simbologia desses elementos, dessas válvulas nos nossos circuitos, a gente utiliza, né, certas simbologias. Ou seja, para eu representar, né, desenhar ali tecnicamente um circuito, seja pneumático, seja hidráulico, a gente tem que ter, né, simbologias para conseguir fazer essa representação, certo? Então, para representar as válvulas nos nossos esquemas, são utilizados, né, principalmente símbolos que não dão ideia ali da construção interna, mas sim da função desempenhada por elas, certo? Então, a nossa simbologia, né, ela dá uma ideia da função desempenhada pela válvula, certo? Não significa que aquela simbologia vai dar uma ideia da construção interna dela, não, ela vai realmente representar a função que ela desempenha no circuito, certo? Então, as posições das válvulas são representadas simbologicamente, né? Ou seja, através, né, desses esquemas, por meio de quadrados, certo? Então, a gente tem, né, a representação das válvulas, das posições internas da válvula por meio de quadrados, certo? E o número de quadrados unidos indica o número de posições que uma válvula pode assumir, certo? Então, no mínimo, né, uma válvula tem que ter 2 posições, certo? Se eu tivesse uma válvula de 3 posições, né, ela é representada por 3 quadrados justapostos, certo? 3 quadrados unidos aqui, certo? Se eu tenho, né, por exemplo, uma válvula de 5 posições, seriam 5 quadrados unidos. Wallace, tá tranquilo até agora? Agora que eu vi que você entrou, como é que tá por aí? Tranquilo, professor. Tá tranquilo. Eu aguardei um tempo, né, para iniciar, para ver se alguém entrava e como demorou, eu comecei a aula, mas e como você entrou aí no decorrer da aula, se tiver alguma dúvida, você pode abrir o áudio aí, gente, e já falar, porque às vezes se você falar no chat, eu não enxergo aqui, né, quando tá em tela cheia, e aí você pode realmente abrir, já me perguntar, não pode se sentir em casa aí, tá? Beleza. Tudo tranquilo.
Então, né, a gente vai começar a ter esse entendimento das simbologias aqui das nossas válvulas, certo? Então, o funcionamento, ele é representado, né, simbolicamente dentro dos quadrados, certo? Então, a gente viu que os quadrados representam as posições, certo? Então, aqui, ó, ele representa, né, as posições. E o funcionamento interno, ele é representado simbolicamente, né, dentro desses quadrados, certo? Deixa eu ver se eu consigo aplicar um zoom aqui. Quando eu dou esse zoom aqui, dá zoom para você também? Não, dá Oi, não. tá não? Uai, Não. tá aqui aplicar zoom para todos? Por que que não vai? Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidinho, deixa eu só. Tranquilo. Não. Se eu faço assim, então não dá zoom, né? Dá não. Tá. Beleza, mas dá, eu acredito que dê para enxergar. Então, as Quando linhas, tá dando né? pra ver tranquilo. Tá dando? Então, as linhas Aham. representadas dentro dos quadrados, elas indicam as vias, né, de passagem desse fluido, certo? Então, as setas aqui, no caso, elas vão indicar o sentido desse fluxo, certo? Os bloqueios internos, eles são representados, né, por esses traços aqui em formato de um T, certo? Então, são traços aqui, né, perpendiculares entre si, traços transversais, certo? A união de vias dentro de uma válvula, ela é representada, né, por um símbolo de união. Então, note que aqui eu tenho, né, uma via de passagem, certo? E nesse ponto a gente tem uma derivação dessa via, né, para esse outro ponto aqui. Então, essa derivação, né, essa união das vias internas aqui, ela é representada por esse ponto indicando conexão, certo? As conexões de entrada, né, da válvula aqui embaixo, deixa eu ver. Então, as conexões de entrada, né, as conexões de entrada, certo? E de saída, elas são caracterizadas, né, são representadas por esses traços, esses segmentos de retas externos aqui, que indica, né, a posição de repouso da válvula, certo? Então, quando você vê um circuito, seja hidráulico, seja pneumático, quando a gente tem a representação desses traços, né, de entrada e de saída, significa que essa posição, representada por esse quadrado, né, é a posição de repouso, certo? E posição de repouso é aquela condição, certo? Em que, através de molas, por exemplo, os elementos móveis, né, o carretel ali dentro da válvula, são posicionados enquanto ela não está sendo atuada, ou seja, é realmente a posição de montagem daquela válvula, certo? Então, a posição de partida, ou a gente pode chamar também de posição inicial, é, é denominada aquela em que os elementos móveis assumem, né, após a montagem, certo? Após a instalação e ligação da pressão na rede. Então, essa é a posição de repouso, certo? Então, essas conexões de entrada e de saída indicam, né, qual das nossas posições é a posição de repouso, certo? E aí, né, outras posições a gente obtém, né, deslocando os quadrados até que coincida com as conexões. O que que seria isso? Então, note, né, que eu tenho as conexões de entrada e de saída representados nessa posição, certo? Ou seja, esta foi a posição de montagem da nossa válvula. Então, para que essa válvula troque de posição, ou seja, para que essas vias, né, assumam novas posições, a gente tem que ter um elemento, né, de que faça esse deslocamento da posição, ou seja, eu deslocar esse quadrado. Então, se eu representar, deixa eu tentar representar aqui embaixo. Então, eu tenho essa válvula, vou ter que fazer maior.
né? Então, a posição de repouso, né? Eu vou desenhar primeiro a posição de repouso, que é essa que está representada embaixo, ou seja, a minha conexão de trabalho, né? Que eu vou chamar de 2 aqui, meu ponto de pressão, ou seja, de entrada de fluido aqui, ó. Então, 2, eu vou chamar o ponto de entrada de pressão de 1, certo? E aqui dentro eu tenho uma seta indicando, né, que para essa posição aqui eu tenho esse sentido de fluxo, beleza? Então, na posição de repouso está desse jeito. Então, a gente vai ver mais para frente que quando eu tenho, né, um sinal externo, ou seja, eu tenho algum fenômeno externo que vá fazer essa válvula mudar de posição, né? Quando ela troca de posição e assume essa posição, então esse ponto aqui vai vir para esse ponto de entrada de pressão e o ponto 2, né, ele vai vir para cá. O que que seria isso? Então eu vou escrever aqui, ó, após mudar de posição. Ou seja, após mudar, né, é, esse quadrado que representa a posição. Ela vai ser o quê? Eu vou ter esse quadrado aqui, né, indicando, tem que representar mais para baixo, peraí. Então, eu vou ter, certo? Então, esse aqui é o ponto 1, esse é o ponto 2, e o nosso ponto bloqueado aqui fica representado, eita, ficaria assim, certo? Então, na posição de repouso, então, por exemplo, eu posso ter uma mola aqui, né, que garante essa posição de repouso, e aqui eu posso ter, por exemplo, um acionamento muscular, né, como um botão, certo? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Então, quando eu aperto esse botão com determinada força, né, eu faço com que o carretel interno dessa válvula troque de posição e a válvula, né, passa a ter atuante essa posição aqui. Então, o que que acontece? O meu ponto de entrada de pressão, né, ele passa a ter uma comunicação direta aqui, ó, com o meu ponto de utilização, certo? Então, da mesma forma, então as posições de comando, né, elas vão ser representadas aqui ao lado, certo? E eu posso ter nomeado essas posições de comando com as letras minúsculas, né? Então, a gente vai ver que eu tenho, né, certas formas de nomear essas vias de trabalho, que pode ser através de letras ou através de números. Então, nessa tabela, a gente tem uma representação aqui de formas de nomear, né, por letras, certo? E, por exemplo, aqui uma válvula com 3 posições de comando, a posição central vai ser a posição de montagem, ou seja, nossa posição de repouso, beleza? E aqui, né, a gente tem quando as nossas vias de exaustão, certo? Então, aqui, ó, essas são os pontos de exaustão. Quando ela tem um escape livre, ou seja, ele não é canalizado, certo? Então, aqui é um escape livre, ou seja, um ponto livre, né, aberto realmente ali para a atmosfera. E quando as nossas têm um escape dirigido, ou seja, eu tenho esse escape direcionado para algum ponto, ou seja, eu tenho ele tubulado, ele é chamado de escape dirigido, né? E a representação já é diferente. Então, no escape dirigido. Então, no escape livre, né, eu tenho somente um triângulozinho, né, representado já bem rente aqui, a posição da válvula, certo? No escape dirigido, a gente já tem realmente um pedacinho, né, um segmentozinho de reta indicando uma canalização e o triângulo na ponta, certo? Então, para a gente conseguir garantir uma identificação e uma ligação correta, né, uma montagem correta dessas válvulas, no corpo dessas válvulas, a gente tem, né, a marcação das vias com letras ou com números, certo? Então, a norma ISO
5599, elas nos orientam, né? Elas recomendam que essas numerações das vias de trabalho seja seguido com numerações, ou seja, que a gente utilize, né? Opa, realmente as numerações para fazer, para nomear essas vias de trabalho, para identificar as ligações dessas válvulas, certo? Então, quando eu tenho ligações de utilização, ou seja, vão ser as saídas dessa válvula que vai para algum atuador ou que vai para alguma outra válvula, né? A gente tem representada por números, certo? Então, aqui em cima, ó, qual que é uma via de saída, né? Essa daqui é uma via de saída, certo? Que é o quê? É um ponto de utilização. E esse ponto, né, ele vai receber o número 2, números pares, né? Se eu tiver mais de dois pontos de utilização, vai ser 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Os nossos pontos de alimentação, né? Ou seja, as nossas ligações de alimentação que vem, por exemplo, lá do compressor, né? Que é esse ponto aqui, ó, alimentação, eles vão ser representados, né, pela letra 1, certo? Vou apagar aqui para ficar melhor, tá ficando muito bagunçado. Assim era mais rápido. Então, o ponto, né, de saída, ou seja, a nossa ligação de saída, ele é representado ele é identificado, né, pelo número 2. A nossa ligação de alimentação é representado, né, identificado pelo número 1, certo? A nossa ligação, nosso ponto de escape, né, ele é identificado pelo número 3, né? Pelos números ímpares, 3, 5. Então, vou colocar aqui 2, 4, 6, 3, 5, 7 e aqui o 1, ok? E aí, né, a gente une todas essas informações para chegar na simbologia, né, utilizada nas válvulas direcionais, certo? Então, falando aqui, né, relembrando sobre o número de posições, certo? É a quantidade de manobras, né, distintas que uma válvula direcional pode executar ou permanecer, né, sobre a ação de um acionamento, certo? Então vamos lá. Quantidade de manobras, certas, diferentes ali, que uma válvula pode executar ou permanecer nessas posições quando eu tenho a atuação, né, do acionamento, ou seja, quando eu tenho uma ação de acionamento, certo? E ela é representada pelos nossos quadrados, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado que ela é representada pelos nossos quadrados. E número de vias, né? Elas é o número de conexões de trabalho que uma válvula possui, ou seja, realmente pontos ali, né? Ou de entrada, ou de escape, ou de saída, certo? Então, deixa eu tentar resumir, né? Número de posições, é, elas são representadas aqui por esses retângulos, certo? Esses retângulos, ele é quando esses retângulos, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar melhor aqui. Nosso número de posições, ele é representado através dos nossos quadrados, né? Desses quadradinhos. A soma desses quadradinhos vai formar a quantidade de posições que essa válvula tem, certo? E aí a união desses quadrados aqui, né, forma geralmente o retângulo, que é o corpo da válvula, certo? Então aqui, ó, eu tenho um quadrado
unido com outros dois, né? Eu tenho três quadrados, certo? Então, isso me informa que eu tenho três posições, ou seja, três alternativas distintas de manobra dessa válvula, certo? Então, ela pode executar esses três tipos de manobra ou pode permanecer nesses três tipos de posição, né? Nesses três estados aí de posição, certo? Então, vamos começar aqui, né? Vamos identificar. Então, essa válvula, né, da figura, ela tem três posições, certo? Número de vias. Quantas vias, né, tem nesse exemplo aqui? Então, vamos lembrar. Vias é o número de conexões de trabalho, certo? E como que eu determino? É realmente contar todos esses pontos aqui? Não, na verdade, eu seleciono uma das posições, ou seja, eu escolho um dos quadrados, por exemplo, esse daqui. E aí sim eu vou contar, né, quantas vezes a representação interna aqui, a simbologia interna, toca no, nas extremidades aqui do quadrado. Então, por exemplo, tocou uma vez, tocou duas, três, quatro, cinco vezes. Ou seja, eu tenho cinco vias, né? Ou conexões. Cone, conexões. Conexões escreve assim, conexões. Isso. Cinco vias ou cinco conexões de trabalho, certo? Aqui ao lado, né, eu tenho a ação do comando, ou seja, isso aqui é um comando. Esse daqui, né, é um comando, certo? Ou seja, quando este comando, por exemplo, um comando aqui que é um sinal pneumático, né? Quando ele está ativado, ele faz com que essa minha posição seja a atuante no circuito. Ou seja, quando eu mando um sinal de piloto para essa válvula aqui, né, através representada aqui pelo número 12, eu faço com que essa posição aqui seja atuante, né? Então eu vou ter aqui o ponto de escape vai estar bloqueado, o ponto de pressão vai estar ligado com o ponto 2, certo? E o ponto 5 aqui, ó, que é um ponto de escape também, né? Lembra lá, pontos de escape representado pelo número 3, 5, 7, né? Aí eu vou ter aqui o ponto de utilização 4 ligado junto com o escape, certo? Então vamos lá, quando eu tenho o sinal de piloto atuado, né? Então a gente chama isso aqui de um comando pilotado, ok? Quando eu tenho esse comando de piloto para essa válvula, essa posição, né, que eu marquei aqui, que eu representei, vai ser a atuante no circuito. E aí, então, eu tenho, né, que o meu ponto de utilização 2 e o meu ponto de utilização 4, né, eles vão ser transferidos para cá, certo? Então, o ponto 2 aqui, ó, ele vai ter uma ligação, né, direta aqui de pressão, ou seja, o meu ponto um que estava aqui, ele vem para cá, o ponto 3 vem para cá e o ponto 5 vem para esse ponto aqui, certo? Então, eu tenho uma pressão indo, né, para a posição direto 2 aqui. O que estava em 4, né, ele retorna e vem para o escape, certo? E o ponto 3, né, que é um ponto de escape aqui, que antes estava bloqueado, ele permanece bloqueado, certo? Deu para entender aqui? Sim, tranquilo. Não, beleza. Então, deixa eu tentar representar para você como que seria isso num circuito, né? Então, vamos desenhar aqui, ó, um pistão e dupla ação, né? Então, eu vou desenhar ele aqui com êmbolo, o eixo dele. Rapaz, eu tô ruim pra desenhar mais torto que o nosso êmbolo aqui. Pá, vai ter que ficar torto mesmo. Ixi, foi grande agora, foi grande. Vamos lá. Então, eu vou desenhar a camisa aqui do nosso pistão.
Já relembrando a nomenclatura, né? Vou ter o nosso êmbolo aqui, ó. Representar ele pintado. E eu vou ter aqui, né, o nosso eixo, certo? E aqui fechado. Mas, ih, apagou foi tudo. Então, esse daqui é um pistão de dupla ação, né? Então, lembra lá, eu tenho ponto de entrada aqui e tenho dois pontos, né? Duas conexões aqui de trabalho para esse pistão, certo? Então, eu vou montar essa válvula, né? Na posição aqui, ó. Então, eu venho, monto no meu compressor. Então, eu tenho o compressor montado aqui, ligo direto no ponto 1. É o nosso compressor, certo? Aí eu pego o meu ponto 2, né, e ligo aqui, certo? E o nosso ponto 4 eu ligo aqui. Beleza, eu quero que esse pistão avance, né? Ou seja, vamos lá, movimento de avanço, eu quero que ele venha para frente, né? Como que eu faço? Você acha que eu aciono o piloto 12 ou o piloto 14? O que que você acha, Wallace? Não entendi. Repete aí, professor. Nesse esquema simplificado que eu desenhei aqui, certo? Eu tenho Hum? nosso compressor, tem um pistão, né, um cilindro aqui, de dupla ação, e aí eu quero, né, um movimento de avanço, certo? Para eu fazer o avanço, eu tenho que fazer essa válvula aqui mudar de posição, certo? Uhum. E aí eu faço essa mudança de posição da válvula através aqui, né, de dois tipos de piloto diferentes. Se eu aciono o piloto 12, ou seja, se eu mando aqui, né, um sinal de ar comprimido, por exemplo, eu tenho que essa posição aqui vai ser atuante, né, da válvula. Se eu mando pressão no ponto 14 aqui, eu tenho que essa posição da válvula vai ser a atuante, certo? Então, para Uhum. essa condição de avanço, você acha que eu tenho que colocar, né? Eu tenho que mandar um sinal na nosso ponto 12 ou no ponto 14? No ponto 12, né? Isso. No ponto 12, o que que vai acontecer? O nosso ponto, a nossa pressão, né? Vai vir, Uhum. vai passar direto aqui para o ponto 2, ou seja, vai vir de 1 para 2, vai encher essa câmara, ele vai avançar, certo? E aí ele Isso. vai permanecer avançado. Por quê? Porque o ponto 5 aqui, né? O escape para a atmosfera aqui, ele vai estar bloqueado, né? Ele vai. Eita. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu montei errado. Então, se eu injeto pressão aqui, ela passa, ele atua. Só que esse ponto 4 ele vai para a atmosfera. Não, então essa válvula aqui não pode ser utilizada no ponto 3. É que ele não atua, não. Peraí. Então, quando eu coloco pressão aqui, né? Preciso. Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Porque se eu não tivesse esse ponto aqui, né? Esse ar sendo retirado desse ponto aqui, ia ter uma contrapressão Aham. daqui e o nosso êmbolo não ia ser. Não ia atuar. Então tá certo. Isso. Então, o ponto um, né, passa para o ponto 2 aqui, eu atuo, né, eu avanço esse pistão, e aí eu direciono aqui, né, Sim. eu posso, por exemplo, colocar um elemento de redução aqui desse barulho, né? Aí, quando eu Isso. quero que ele recue, né, eu aciono o ponto 14. E aí o que que vai acontecer? Eu acionando, né, o ponto 14, eu vou ter o ponto 1 aqui, indo direto para o ponto 4, ou seja, ele vai preencher aqui. O ponto 2, né, que vai ser essa conexão aqui, ele vai vir para o ponto 3, que é um ponto de escape também. E o Isso. 5 aqui, né, ele vai estar bloqueado, certo? Aham. Beleza. Então é isso.
Então você já tá sabendo mais que eu até. E aí a gente viu, né, que essas válvulas, elas necessitam de um agente externo para acionar suas partes internas. Ou seja, eu preciso de um agente externo para que as válvulas, né, alterem as direções do fluxo ou realize bloqueios e liberação para o escape, né? E dependendo do tipo de acionamento, ele pode ser um acionamento direto, né? Então, um acionamento, eu posso ter um acionamento direto, certo? Que seria o quê? Quando a força de acionamento atua diretamente sobre qualquer mecanismo, certo? Que vai gerar inversão de válvula. Então, exemplo aqui, né? Um botão, né? Uma alavanca, que são acionamentos musculares, né? Posso ter pinos aqui, que são acionamentos mecânicos, mola, ou seja, a força, né? De acionamento, né? Ela atua diretamente sobre o mecanismo que vai fazer a inversão de válvula. Então, essa mola, né, a força dela vai realmente atuar lá dentro da válvula, nossa, esqueci o nome, na parte interna da válvula, né, no rolete lá dentro, e fazer ela mudar de posição, certo? Quando eu tenho um acionamento indireto, né? É quando a força de acionamento atua sobre um dispositivo intermediário, certo? E aí esse dispositivo intermediário libera o comando principal, né? E aí esse comando principal que é responsável por inverter a posição da válvula, certo? Então, esses acionamentos, eles são chamados de acionamentos combinados, né? Então, eu preciso de um elemento intermediário para fazer a mudança de posição das nossas válvulas, certo? Então, nesse slide aqui, né, a gente tem os acionamentos musculares, como eu mostrei, ou seja, que eu preciso realmente de uma força, né, de uma pessoa ali, realmente de uma ação muscular da pessoa para fazer, né, a mudança da posição ali da nossa válvula, né? Então, pode ser por botão, por alavanca, por pedal, né? E os acionamentos mecânicos, onde eu utilizo conjuntos mecânicos, né, dispositivos mecânicos para gerar essa força de acionamento, né? Então pode ser do tipo pino, né? Roletes, então esses roletes aqui e gatilhos são muito chamados de fim de curso, né? Então tem roletes, gatilhos e mola, certo? E aí a gente tem os nossos comandos pneumáticos, né? Como eu disse, os comandos de pilotagem. Eu posso ter um comando direto, né? Com a aplicação de pressão, então ele é representado, né, no nosso circuito através dessa linha tracejada, né, e de uma seta indicando o fluxo da pressão, né? E eu posso ter um comando indireto, ou seja, por alívio de pressão dessa válvula. E aí eu só na representação eu inverto o sentido, né, da seta. E aí eu posso ter comandos direto por diferencial de área e por diafragma, né? Então são mais complexos esses tipos de acionamento. E a gente pode ter, né, os acionamentos elétricos, ou seja, eu posso ter solenoides, né, que vão fazer a mudança de posição dessas válvulas. Então, eu aplico um sinal elétrico aqui nessa solenoide, né? Então, lá na bobina dessa solenoide vai ter um campo magnético. Esse campo magnético vai puxar, né, o pino que tem aqui dentro, que vai trocar as posições, certo? Eu posso ter solenoides por dois enrolamentos ou um motor elétrico acionando diretamente a nossa válvula. E aí as válvulas, né, elas precisam de uma força para efetuar a mudança de posição, mas precisam também de uma força para fazer com que elas voltem ao seu estado, né, a sua posição de repouso, certo? E esses retornos, né, eles podem ser por mola, podem ser por trava, piloto positivo, piloto negativo, pode ser também os tipos de comando, né, que a gente viu para trás. Ou seja, eu vou ter uma força para acionar a mudança de posição e vou ter outra força para fazer ela retornar à posição original.
certo? E aí a gente entra, né, agora em outros tipos de válvulas. Então a gente viu, a gente demorou mais vendo as válvulas direcionais de fluxo, porque elas realmente são as mais comuns, né, de serem utilizadas e realmente têm, né, uma certa importância aqui nos nossos estudos. Então a gente vai ver, né, as válvulas de dupla ação, certo? Ou seja, a gente tem, né, através desses carretéis, lembrei o nome. Então, aqui são carretel da válvula, né? Então, através desses carretéis, né, eu posso fazer sinais, né, circuitos lógicos, ou seja, eu posso ter ações lógicas com a utilização dessas válvulas, certo? Então, a gente vai entender isso agora. O que que seriam essas sequências lógicas, né? Eu tenho esse tipo de válvula que dependendo, né, que pela forma construtiva dela, ela faz uma função de simultaneidade, né? Nesse caso aqui é o elemento E, certo? E o que que seria isso? Eu tenho aqui, né, uma válvula com duas entradas, uma entrada X e uma entrada Y, certo? Então, o fluxo de ar, ele é liberado ele somente é liberado nessa saída quando os dois sinal de entrada estão em atividade, certo? Ou seja, eu só libero a passagem de ar para esse ponto A, né, que é o ponto de utilização, quando eu tenho sinal de entrada em X, né? Ou seja, quando eu tenho ar comprimido ou um fluido hidráulico, né? Em X e em Y. Por quê? Se eu tiver uma força diferencial nesse carretel, ele vai impedir a passagem em um sentido, certo? Então, eu realmente preciso que ele fique estático, né? Para que esse fluido ele passe para a posição, né, para o ponto aqui de utilização, certo? Então, existindo essa diferença nas entradas, o sinal, né, ele vai ser atrasado ali na saída. Então, quando tem essa diferença de pressão nos dois sinais, a pressão maior fecha a válvula e a pressão é... Deixa eu acho que eu tô fazendo confusão aqui, peraí. Não, essa válvula aqui é um elemento ou. Eu coloquei errado aqui, ó. Certo? Então vamos lá, deixa eu voltar a explicação aqui. Então, essa válvula ela faz uma função de elemento ou, né? Ou seja, se eu tenho, né, pressão nesse ponto X e no ponto Y, então a pressão, né, por exemplo, se eu tenho, quando tem uma diferença de pressão, ou seja, eu tenho pressão somente na entrada X e não tenho na entrada Y, então esse ponto em X aqui, ele vai realmente fazer, né, a tampar uma das passagens e esse ar vai sair aqui no sentido do ponto de atuação, no ponto eh, de saída, certo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, realmente essa daqui falei besteira, ó. Essa daqui realmente ela faz a função de elemento E, né? Porque preciso ter entrada aqui e entrada aqui. Para quê? Para estabilizar, né, esse carretel aqui, as forças, né? E eu permiti a passagem nesse sentido aqui e nesse sentido saindo para o ponto A. Então a simbologia dela nos nossos circuitos, né, está representada aqui, em que eu preciso, né, de entrada de pressão em X e em Y para ter uma saída de utilização em A, tá? Desculpa a confusão aí. Então, ela faz justamente essa função lógica E, por quê? Porque eu tenho que ter entrada em X e em Y para ter uma saída sendo utilizada em A, certo? Então, eu tenho, por exemplo, né, uma aplicação dessa válvula, dessa válvula de duplação que faz, né, a função E,
em um circuito, né? Por exemplo, muito aplicado na parte de segurança, certo? Ou seja, segurança realmente é para o nosso circuito. Então, nesse caso, eu vou precisar, né, de uma força atuando aqui na botoeira um e na botoeira 2. Para quê? Para ter realmente, né, uma pressão nas duas entradas e fazer com que esse nosso pistão possa atuar, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, força em apenas um dos botões, né, eu não vou ter realmente a presença aqui de não vou conseguir atuar esse pistão, certo? Então, por exemplo, se eu tiver apenas ar comprimido vindo, né, através dessa válvula aqui, certo? Através de F1, né, se eu acionar apenas a nossa primeira válvula, eu vou ter que a pressão, quando ela entra aqui, ela vai empurrar, né, esse êmbolo, certo? Aqui interno da válvula, ela vai tampar essa saída aqui, certo? E aí ela impede, né, a passagem desse fluido. Se eu tenho, né, por exemplo, acionamento dos dois, só que eu tenho uma força maior em F1, certo? Eu realmente vou ter a passagem do sinal mais fraco para cá. Por quê? Porque a força F1 vai vencer, né? E realmente vai tampar essa passagem aqui, e o sinal mais fraco vai passar aqui pro nosso circuito. E a gente tem, né, agora nossas válvulas de duplação com o elemento ou, né, com a função ou. Ou seja, eu posso ter pressão na entrada X ou na entrada Y. Nos dois casos, né, eu tenho uma saída aqui no nosso ponto de utilização, certo? Então, entrando ar comprimido em X, certo? Por exemplo, entrando ar comprimido aqui em Y, essa esfera ela fecha, né, a entrada em X e o ar que flui, né, do ponto Y para o ponto A, certo? E da mesma forma, né, se eu tenho uma entrada em X, essa esfera ela vai tampar aqui a entrada de Y e aí eu vou ter uma comunicação direta entre X e A, certo? Então eu posso ter, né, sinal em X e em Y, né, ou em Y, para ter uma saída em A. Se eu tiver pressão aqui e pressão aqui, né, então eu vou ter realmente também saída. Ou seja, eu vou ter, né, tanto se eu tiver entrada em X, né, então vamos supor aqui, ó, se eu montar uma tabelinha, então isso aqui é muito utilizado quando a gente estuda, né, circuitos lógicos. Então eu vou ter aqui, ó, X, Y e saída em A. Quando eu tenho sinal, por exemplo, em X, eu represento pelo número um, ou seja, eu indico que ela está na posição, né, de sinal, ou seja, está ligado. Sinal 0 e 1 são sinais binários, certo? Então, sinal um significa que eu tenho pressão no ponto X, certo? E se eu não tiver pressão em ponto Y, que eu represento por zero, mesmo assim eu vou ter uma saída, né, no ponto A. Se eu tenho entrada, né, em X e tenho entrada em Y, mesmo assim eu vou ter saída no ponto A, certo? E se eu não tenho, né, entrada em X, mas tenho entrada em Y, eu vou ter uma saída também em A. Agora, se eu não tenho entrada em X e nem entrada em Y, eu não vou ter eh, entrada, né, saída em X, em A, certo? Só ver aqui o negócio. Então, era basicamente isso, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre as válvulas, né, de controle de vazão e de pressão, certo? Então, já passei aqui bastante do horário, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver ali, né, as válvulas de fluxo, as válvulas de controle de vazão, as válvulas de bloqueio, as válvulas de retenção e as válvulas de controle de pressão, certo? Então é isso, pessoal. Então é isso, Wallace. Até a próxima. Ficou tranquilo aí? Deu para entender? Tranquilo, tranquilo. Deu pra entender tranquilo.